Sejam muito bem-vindas a mais um Café com Estética. Eu sou Marina Feld, sou esteticista, terapeuta integrativa e criadora do conceito melasma lapidado. E eu ajudo profissionais da estética a se tornar referência no tratamento de melasma, tratando o melasma pela raiz, sem uso de ácidos e sem o efeito rebote. E se você está aqui comigo nessa manhã, como toda segunda-feira, hoje nós mudamos de horário e a partir de agora sempre vai ser um pouquinho mais cedo, tá? Então, o horário sempre era 9h57, nós mudamos para 9h27, tá? Sempre vai ser esse horário para mim estar aqui com vocês, porque eu comecei para academia e essa vida fitness não tá fácil. E se você está aqui comigo, manda uma live, manda essa live aqui no aviãozinho aí, ó. Aperta no aviãozinho aí, manda para uma amiga que você sabe que precisa estar aqui, manda para uma colega de trabalho, uma profissional da estética, e hoje nós vamos falar sobre vida profissional, tá? Quero começar com vocês, como sempre, falando um pouquinho da palavra do Senhor. E eu escolhi esse louvor, já vi que a Diana falou, eu amo esse louvor, eu escolhi esse louvor para começar e escolhi a palavra que fala dele, que está em Salmos 42:5, que diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Em outra versão diz assim: Louvarei a Ele pela segurança que há na sua presença. Salmos 42:5. A pergunta é muito clara: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Porque muitas vezes nós estamos tristes, nós estamos abatidos e nem sabemos por quê. Estamos desanimados, estamos com, parece que um turbilhão dentro da nossa cabeça e não sabemos por quê. Quem já viveu isso? Claro, muitas vezes nós temos sim coisas que nos deixam mal. Nós temos sim um motivo pelo qual nós estamos perecendo. Mas vocês já repararam que a maior parte das nossas aflições nós não temos algo realmente válido? Ou é algo tão pequeno que nós pegamos uma formiguinha e fazemos dela um elefante? E aqui, Davi, que foi o salmista que escreveu este salmo, ele pergunta: por que está abatida a minha alma? Diante das tristezas, das perturbações, nós precisamos parar e perguntar para nós mesmos: por que está abatida a minha alma? Qual é o motivo de estar assim? Por que eu estou assim? Eu realmente preciso estar assim? Eu devo estar assim? E a palavra continua dizendo: espere em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O Senhor é teu auxílio, o Senhor é teu Deus, é o nosso Deus, um Deus capaz de fazer todas as coisas. Então, diante de qualquer tristeza, louvem o nome do Senhor, que eu creio que todo esse abatimento, toda essa perturbação irá cair por terra, porque o Senhor é grande o suficiente para fazer todas as coisas. Amém? Que a semana de vocês seja abençoada, que vocês possam guardar essa palavra no coração de vocês e cada vez que vocês estiverem diante de uma situação dessa, que vocês se sintam abatidos, que vocês se sintam perturbados, que vocês possam se perguntar: esse abatimento, essa perturbação realmente é válida? Realmente ela é grande? Deixa passar. Lança para o Senhor que Ele resolve com toda certeza. É isso aí, minha gente. Bora começar essa semana. E acho que o calor do Senhor, o fogo do Senhor é sempre a melhor forma de começar, né? Quero pedir para vocês, na minha bio tem o link do meu YouTube. Se você ainda não se inscreveu lá no YouTube, se inscreva. As lives não ficam disponíveis aqui no Instagram e nem no Facebook, elas ficam disponíveis lá no YouTube, tá? Então, se você quer assistir um conteúdo mais denso, quer
assistir um conteúdo maior do que disponível aqui no Instagram e você não pega ao vivo aqui as lives, ou teve alguma que você perdeu, elas estão lá no YouTube. Então vai lá no link da minha bio depois, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, que lá com certeza tem bastante conteúdo para vocês maratonar, tá? A Diana está dizendo, desta maneira, o mundo espiritual nos rodeia e deixa nossa alma batida para que busque o momento com o Senhor. E Ele é teu consolador, verdade. Ele é nosso consolador, nosso Senhor. E o tema da live de hoje é, você está vivendo o melhor na sua vida profissional? E aí, tá vivendo o melhor da sua vida profissional? Eu converso com muita profissional de estética, muitas mesmo, principalmente quando a gente está ali em período de jornada, que a comunidade está ativa, mas tem muitas profissionais de estética que me chamam aqui no privado e começam a conversar comigo. E eu vejo que a maior parte das profissionais de estética estão exaustas, com pouco resultado e com pouco reconhecimento. Muitas até têm bons resultados, mas não têm muito reconhecimento. Trabalham muito e mal conseguem pagar as contas, ou às vezes nem conseguem captar cliente suficiente. E essa é uma parte que pega a gente de uma forma muito difícil, né? E eu já vim falar com vocês sobre isso. E já me conta aqui, quem de vocês está passando por alguma dessas situações? Ou não consegue captar clientes, ou está trabalhando muito e só está empatando, só está conseguindo pagar as contas. Muitas vezes eu converso com os profissionais e elas dizem assim, mas você não sabe como é aqui na minha cidade. E eu juntei todas essas coisas que vocês me falam e trouxe hoje para nós conversarmos sobre isso, tá? Eu gostaria que vocês me dessem, a princípio, um feedback sobre o som. O som tá bom para vocês? Tá saindo legal? Nós, profissionais da estética, nós sofremos muito com a pandemia. A pandemia veio, desestruturou tudo aquilo que estava estruturado, tirou do lugar tudo que acontecia e eu vejo que nós, profissionais da estética, acabamos ficando com poucos atendimentos. Por quê? As pessoas começaram a cortar aquilo que eles consideravam supérfluo. Ai, que bom, o pessoal tá dando feedback do som, muito obrigada. É que hoje eu tô testando aqui eu tô testando o microfoninho na live, eu acho que eu vou usar sempre, porque fica com a voz mais nítida, né? Então, quando a pandemia chegou e desestruturou aquilo que já estava estruturado, nós profissionais da estética, por sermos consideradas o supérfluo, por sermos consideradas aquilo que não era necessidade primária, fomos deixadas de lado. E muitas de nós precisou fechar os seus espaços, muitas de nós acabou não conseguindo cumprir com as suas dívidas, e isso tudo, em pouquíssimo tempo, a nossa vida virou do avesso e agora muitas de nós ainda não conseguiu se reestruturar, muitas de nós não conseguiu dar a volta por cima. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. E a primeira pergunta que eu quero fazer, o que você tem feito para se diferenciar? Porque quando a gente faz a mesma coisa e espera resultados diferentes, é loucura. Fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes é loucura. Então, o que nós estamos fazendo, o que você está fazendo para se diferenciar? Para mostrar que você não é mais do mesmo. No pós-pandemia, o mundo se voltou para o humano, se voltou para o cuidado, se voltou para a saúde, e essa foi uma sacada que eu tive lá no começo da pandemia. Eu falei, eita, esse negócio aqui mudou, e agora? O que eu preciso fazer para não estar esquecida no meu trabalho, no meu meio? E para ser uma profissional da estética diferente, é necessário tratar o humano como um todo. É necessário tratar o nosso paciente como um ser triuno. E nós precisamos trazer essa visão para dentro do nosso trabalho. Seja você uma profissional da estética, que é com quem eu costumo falar aqui, mas seja você uma profissional de qualquer área. Se nós formos buscar hoje comprar uma roupa numa loja, nós queremos aquela pessoa que nos atende de forma mais humana. Aquela pessoa que tem um atendimento que é mais voltado para o ser. Porque foi-se o tempo que era a era industrial,
que até a comunicação era de nós para vocês. Vocês lembram disso? Nós falamos com vocês, nananã, a comunicação era toda assim, era o industrial. E hoje já não é mais assim. Hoje sou eu com você. Hoje sou eu com a Paula. Hoje sou eu com a Leila. Hoje sou eu quem falo com a Marta. A comunicação ficou individualizada. E nós precisamos individualizar os nossos tratamentos e a nossa comunicação com os nossos pacientes ou com aqueles pacientes que nós queremos captar. Mas como que eu faço isso, Marina? Mandando uma mensagem. Oi, fulana, chama ela pelo nome. Oi, Paula. Aqui é a Marina. Eu estou aqui para te falar que eu tenho um atendimento, que eu tenho um tratamento para você. E antigamente nós víamos também as nossas colegas vendendo 10 sessões de ecos, 10 sessões de não sei o que. Essa comunicação, essa forma de vender precisa cair por terra. Ainda em alguns Instagrams, que eu fico ali dando uma olhadinha do que está rolando no meio profissional, algumas profissionais ainda colocam lá, colocam promoção, 10 sessões de alguma coisa. Mas isso, a promoção em si já não pega muito bem, né? Eu sei que muitas vezes é necessário que a gente faça. Agora, graças a Deus, já faz muitos anos que eu não faço nada de promoção, não participo de Black Friday, nem nada disso. Só que o que me proporcionou a não fazer promoção e a não participar de Black Friday foi a minha forma de comunicar. Eu parei de comunicar assim. Eu não vendo nenhum tipo de protocolo ou pacote pronto. Eu vendo um atendimento personalizado que será definido mediante a consulta avaliativa. Então, o meu paciente chega, eu avalio, eu analiso e vendo a necessidade do meu paciente. E isso é uma comunicação mais humana. É você sair do industrial e entrar no ser. Entrar nesse momento do individualizado. Porque o mundo nos pede o atendimento individualizado. Então, para sair da mesmice na sua vida profissional, você precisa fazer algo diferente do que já existe na sociedade. E foi o que eu fiz. Eu comecei a analisar tudo aquilo que tinha, comecei a buscar tudo aquilo que tinha e comecei a perceber aquilo que não tinha. Eu falei, opa, é para esse lado que eu preciso ir. Entender que o ser humano gosta de proximidade. O ser humano gosta de afinidade, gosta do calor humano. E quando nós entendemos o ser humano como um todo, quando nós entendemos o ser triuno do espírito, do corpo e da alma, nós conseguimos bolar atendimentos e fazer as vendas entendendo que o nosso paciente não é só um corpo que precisa melhorar uma mancha. É entender que o nosso paciente tem uma alma e tem um espírito. E que esse paciente tem emoções. E que muitas vezes essas emoções do nosso paciente estão perturbadas dentro de si, como já dizia a palavra que eu iniciei aqui no começo. Muitas pessoas estão com a alma perturbada. E você sabe trazer uma palavra de acalento para o seu paciente? Pois é. Da sua forma, na sua fé, nas suas crenças, do seu jeito, você precisa trazer algo para a alma do seu paciente. Quantas vezes o paciente saiu da minha sala e falou assim, não é só estética, para mim é uma terapia. A pessoa fala assim, nossa, você me faz ver as coisas do jeito que eu não via antes. E eu só trago para as minhas pacientes a luz da palavra do Senhor. Essa é minha fé, essa é minha crença. É falar de Jesus. E qual é a sua forma de trazer algo para o seu paciente? Para que ele saia da sua sala sentindo que além da estética, ele recebeu uma terapia. Que além da estética, ele recebeu amor. E que essa paciente sinta muita vontade de voltar. Para que além da beleza dela melhore, a alma dela melhore. E aí? Qual é o diferencial que nós estamos trazendo para as nossas pacientes? Estuda o que falta dentro da sua cidade. Busque as características pessoais que você tem, as suas características de fé, as suas características de expor o seu amor, porque a linguagem do amor ela é muito ampla. Qual é a sua forma de amar? E coloca isso no atendimento da sua paciente. Eu tenho um paciente que vem fazer atendimento comigo que é só 30 minutos. Só que eu sei que aquela paciente, ela gosta de conversar.
Então eu sempre deixo um tempo a mais na agenda para ela. Porque ela é um ser humano e ela precisa ser ouvida e ela precisa ser amada. Ela precisa ser cuidada. E o meu papel não é só entregar aquilo que a paciente me pagou para entregar, mas é entregar muito mais, é entregar aquilo que ela necessita de receber. E todas as pessoas estão carentes de amor. Indiferente de onde você ande, as pessoas estão carentes de amor, de atenção, de afeto, de carinho. Qual é a sua forma de colocar isso para a paciente? Eu já vi profissionais que quando vão atender o paciente, colocam um fone no ouvido, ficam ouvindo uma música, alguma coisa e pronto. Não existe o contato humano. Não existe o cuidar do ser como um todo. E isso é necessário. E são esses detalhes que fazem você ser um profissional diferente. Precisa fazer uma estética diferente? Precisa fazer uma venda diferente? Precisa. Na minha opinião, sim. Então você precisa buscar, você precisa estudar, você tem que ver o que está faltando na sua cidade e implementar isso. Eu mesma, quando eu entendi que toda disfunção estética é um preditor de doenças, eu entendi isso, eu percebi isso, porque eu fazia lá as 10 sessões de sonofocos na minha paciente, eu fazia 10 sessões de não sei o que na minha paciente, e eu percebia que muitas davam resultado e outras não. E aquilo começou a me deixar intrigada, e eu comecei a ficar muito mal. Tinha pessoas que me pagavam pacote, do tempo que eu vendia pacote, e que eu não conseguia entregar o resultado, e isso me deixava muito frustrada. E daí eu comecei a procurar entender por que com a Maria deu resultado e com a Joana não deu. Foi aí que as escamas dos meus olhos caíram e eu percebi que toda disfunção estética é sim um preditor de doenças. A disfunção estética ela aparece antes que a sua paciente adoeça. Ela aparece para mostrar que existe um desequilíbrio no corpo da sua paciente. Então, a sua paciente chegou para você e ela está com melasma, ela está com acne. Pera, algo está em desequilíbrio. Então, foi entendendo isso que eu fui buscar me aprofundar em exames laboratoriais, em suplementação do meu paciente, em entender qual o melhor momento para suplementar, entender o que eu posso fazer dentro da minha formação, porque eu sou esteticista, então até onde eu posso ir, com o que eu posso trabalhar. E comecei a elaborar uma consulta muito abrangente. E a paciente chega e eu faço perguntas que ela não estava esperando. E eu sempre toco na questão de saber como que está o emocional dessa paciente. Eu sempre toco na questão de perguntar, e aí, como está o seu eu interior? Tem muitas pessoas que têm melasma só pelo fato emocional. Então eu, como uma lapidadora, eu preciso compreender aquilo ali. E não é para ser invasiva na minha paciente, mas é para trazer para ela um tratamento realmente assertivo. Porque se o problema dela é emocional, como que eu vou ignorar que as emoções existem? Não posso. E quando a paciente me vê ali diante dela, conversando de coisas que ela não ouviu falar da boca de outras profissionais, eu mostro para ela que ela pode confiar em mim. Ela começa a ver que meu tratamento não é mais do mesmo. Aí cai por terra todo aquele conceito que a maior parte de vocês me falam no chat. Marina, mas na minha cidade não tem quem paga. Tem. Toda cidade tem quem paga. E eu não estou falando de somente pessoas com muito dinheiro. Eu atendo pacientes hoje aqui que parcelam comigo o tratamento em 12 vezes no cartão, porque não podem pagar à vista. Mas ela está disposta a pagar porque ela necessita daquele tratamento estético, ela quer melhorar a mancha dela e ela sentiu em mim uma confiança diferente do que sentiu em outras pessoas. E para mim o auge é quando a pessoa fala assim, nossa, eu não estava esperando nada disso. Eu vim aqui para uma consulta estética achando que você ia me falar que era para passar o ácido tal no rosto e eu saio daqui compreendendo que as minhas emoções, que eu saio daqui compreendendo as raízes do meu melasma e saio com uma lista desse tamanho com coisas para executar em casa. É você mostrar que você não é mais do mesmo. Porque se você permanecer na mesmice, ninguém vai pagar mais para você por isso. Aí a sua concorrência é muito grande porque você não tem um diferencial.
E todas as profissões têm como se diferenciar. Você só precisa dedicar um tempo para buscar o que é que está faltando na sua cidade e o que é que combina com você. Qual que é a sua forma de se expressar? E colocar amor, colocar emoções, colocar tudo isso dentro do seu atendimento. Como eu falei para vocês, o meu foco aqui é sempre falar com um profissional da estética. Mas nós podemos também falar aqui de um vendedor. Alguém que vende roupas, alguém que vende sapatos. Que amor que você está colocando no seu atendimento? Qual é o diferencial que você está trazendo para dentro do seu negócio? Porque se continuar sendo só mais do mesmo, você não vai se destacar em nada. Eu mesma depositava minha esperança em aparelhos. Eu achava que se eu tivesse aquele aparelho que era lançamento, eu ia conseguir o resultado que eu tanto sonhava. Daquelas fotos de antes e depois que nós vimos lá, né? E o que eu fazia? Comprava aparelho atrás de aparelho. Lançava um aparelho, ia lá e comprava e fazia várias parcelas. Eu falava para mim mesma, é investimento. Uma hora eu vou começar a ter lucro. Terminava de pagar aquele aparelho, ia lá e comprava o outro que era lançamento. Eu falava, não, mas eu preciso disso para mim ter resultado. Tá faltando isso nos meus atendimentos. Gente, se eu contar para vocês todos os aparelhos que eu tenho e que hoje mal estão sendo usados, vocês não acreditam. Eu tenho Lyra, eu tenho Sonofocus, eu tenho o Dermótonos, eu tenho... Gente, o que vocês imaginar eu tenho. Eu tenho a radiofrequência, tenho lipocavitação. Gente, eu tenho aparelho demais. Pergunta o que eu estou usando disso tudo. Não estou usando. Os aparelhos estão lá, precisam anualmente ir para fazer lá a manutenção, até para que eles não se depredem, né? E também porque nós precisamos do laudo para vigilância sanitária, mas os aparelhos estão parados. E hoje aquilo que eu achava que era investimento e que ia me dar uma lucratividade alta, está sendo basicamente despesa. Porque nós que trabalhamos com isso sabemos o quanto a manutenção de um aparelho é cara. Eu não tenho manutenção na minha cidade, eu preciso viajar com cada aparelho 250 quilômetros. Então pensa, o deslocar é tudo. Isso não sai barato. E assim eu também era com kits. Lançava o kit do produto tal, aquelas fotos lindas e antes e depois eu ia lá e comprava aquele kit. Caríssimo. E daí o outro que eu já tinha anteriormente acabava se perdendo por validade. Eu acabava usando só esse novo porque era a promessa do milagre. A minha fé estava no kit. E eu tratava somente a nível de pele aquilo que precisava ser olhado por dentro, ser olhado internamente. Eu nunca parava para perguntar para minha paciente como é que era o intestino dela, se ela fazia cocô todos os dias, se o cocô dela era de bananinha, se era pastoso, se era de bolinha de cabritinho. Eu nunca tinha parado para perguntar para minha paciente se ela dorme bem, se ela acorda bem ou se ela acorda cansada. Porque eu não tinha esse conhecimento. Eu não tinha esse conhecimento. E quando eu passei a ter esse conhecimento e entender que o meu paciente não é só uma pele e que ele é um ser humano num todo e que eu precisava me aprofundar, eu passei a dar para o meu paciente um atendimento diferente. Passei a me tornar referência, porque assim as pessoas falam, não, vai na Marina. Nossa, vai na Marina. E esse boca a boca trouxe muito mais paciente para a minha agenda, com uma lucratividade muito maior. O que falam de você é muito importante. Então hoje meu paciente chega e eu reviro esse meu paciente pelo avesso. E sair daquela era que eu estava de deixar toda a minha lucratividade em boletos e parcelas que eu não vencia a pagar. Porque assim era a minha vida. Eu pagava boleto atrás de boleto, boleto de aparelho, boleto de kit caro e cadê a lucratividade? Eu demorei anos para entender que isso não era assim. Que eu precisava ser referência em algo e que eu precisava me aprofundar em algo e entender que o ser humano ele é um ser triuno, é um ser num todo. E foi essa sacada que me fez virar a chave. E eu lembro que uma época eu comecei a orar ao Senhor e eu falo assim que eu sou uma filha chata de Deus, assim. Porque eu peço, sabe? Eu peço e eu não canso de pedir. Enquanto Ele não me responde, eu não paro. E eu comecei a pedir a Ele, Pai, pra que você me criou? Porque eu fui criada com propósito, assim como você foi criado com propósito.
Todos nós fomos criados com um propósito. A Débora tem um propósito. A Paula tem um propósito. Todas nós temos um propósito. Deus não te criou à toa. Você não chegou aí à toa. Então, nós precisamos descobrir qual é o nosso real propósito de vida. E como que nós vamos colocar isso dentro daquilo que nós fazemos. E quando nós trabalhamos entendendo o nosso real propósito, aquilo que Deus nos criou para fazer, você consegue colocar isso dentro do seu trabalho, o seu trabalho passa a ser o seu propósito e você começa a trabalhar plenamente. E o dinheiro é só consequência daquilo que você faz, ele corre atrás de você. Mas quando você trabalha pelo propósito, a sua vida muda. Muda e muito. E quando eu estava nessa busca de pedir a Deus para que ele tinha me criado, o que eu era, quem eu era diante dele, dos olhos dele, ele me deu uma palavra. Ele disse: filha, você é lapidadora. Lapidadora. Busquei na internet, o que faz um lapidador? Ele lapida pedras preciosas. Vocês todas, para mim, vocês todas que estão aqui todos os dias, vocês são as minhas pedras preciosas. Vocês são as minhas pedras preciosas. E de alguma forma, de alguma mensagem que eu trago para vocês, eu sei que dá uma lapidadinha aí. E esse é meu propósito de vida, é lapidar pessoas. Mas lapidar como? Corpo, pela estética, alma e espírito. É lapidar trazendo o melhor que eu tenho para vocês e transbordar aquilo tudo que eu aprendi. Transbordar do Senhor na vida de vocês e transbordar em conhecimento. E eu tô aqui, eu trago tudo aquilo que eu sei e eu falo mesmo. E a hora que eu não souber de mais nada para falar, eu vou estudar e vou trazer mais. Claro que todas as lives, todo o conteúdo que eu trago para vocês aqui, eu estudo antes também. Mas é isso. É transbordar no próximo. E foi para isso que o Senhor me chamou, para lapidar. E vocês são minhas pedras preciosas que eu quero lapidar sempre. Toda segunda-feira de manhã eu quero lapidar um pouquinho de vocês. Um pouquinho que eu trago que faça diferença na vida de vocês. E eu já recebi muito testemunho lá no direct falando: nossa, Marina, aprendi isso com você, isso mudou minha vida e tal. Então esse é meu propósito de vida, mas está associado ao que eu faço. Então a minha paciente chega, ela recebe uma lapidação completa. Ela recebe uma lapidação na pele, mas ela recebe uma lapidação de alma também. Ela escuta um pouquinho da palavra do Senhor, porque toda a verdade está na Bíblia. Eu associei aquilo que o Senhor falou que eu faço, aquilo que o Senhor falou que me chamou para fazer dentro da minha profissão. E logo depois surgiu aí a ideia de trazer tudo isso num curso compilado para profissionais da estética. Isso foi até pedido das meninas que eu ajudava um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E por isso que eu dei o nome delas de lapidadoras. Porque elas estão sendo lapidadas para lapidar as pacientes finais. Então elas também são lapidadoras. E ser lapidadora é entender o ser humano como um todo. É compreender o sono, é compreender as emoções, é compreender a libido da paciente e passar informações sobre isso para ela. É falar de sexo com a paciente. Ah, mas é só melasma. Pois é, mas tudo isso que eu estou falando está associado. É entender toda a sintomatologia do paciente, é pedir os exames laboratoriais certos e saber identificar os níveis ideais. E é saber tratar a paciente no desequilíbrio antes que ela venha adoecer. Antes que ela venha ficar doente. Porque após estar doente é uma função para o médico, é uma patologia. Mas a lapidadora, ela olha isso tudo, o ser num todo, o ser triuno. E traz isso para dentro do seu atendimento. E a paciente sai dali dizendo: uau, eu não esperava receber tudo isso. Ser uma lapidadora é entregar muito mais do que aquilo que a sua paciente foi buscar. Não só um aconselhamento do que usar na pele, um home care adequado, não só um aconselhamento do que fazer na pele, mas todo o resto para que essa pele funcione, para que essa pele responda. Ser lapidador é cuidar do ser triuno. E esse é meu papel. Eu sou uma lapidadora. E hoje eu tenho o orgulho de dizer que eu tenho 92 lapidadoras comigo. Eu tenho muito orgulho dessas meninas. E de ver que elas estão levando isso para a paciente delas. De ver que as pacientes delas estão recebendo muito mais do que aquilo que foram buscar.
E quando você trabalha na vida de uma mulher, a libido dela, muitas vezes você melhora um casamento. Um casamento que estava prestes a se acabar. Você consegue melhorar. Ah, Marina, mas isso é algo específico? A pessoa vai me buscar pela libido? Não. A pessoa vai te buscar pela disfunção estética. O mais você vai acrescentar. E é assim que você vai transbordar na vida das pessoas e alcançar uma quantidade muito maior de pacientes. Através de tudo aquilo que você sabe, transbordando na vida das pessoas. Não sendo escassa, sendo transbordante nas informações que você tem. E trazendo qualidade de vida e mudança, para que aquela paciente te indique para todas as outras. E eu percebi que eu precisava de mudança. Por mais que eu já trabalhasse com a estética integrativa, por mais que eu já fazia isso, eu não fazia isso em 100% dos meus atendimentos. Eu fazia somente no atendimento de melasma. Mas quando entrou a pandemia e eu percebi, meu Deus, as pessoas estão morrendo porque elas estão desequilibradas. Elas estão morrendo porque elas não têm vitaminas e minerais. Elas estão morrendo porque a imunidade delas está baixa. E eu sei como fazer isso, eu sei como melhorar isso. E eu não fiz isso até agora. Eu senti um baque. E eu falei, o que eu estou fazendo que eu não estou mudando a vida das pessoas? O que eu estou fazendo que eu não estou lapidando a vida das pessoas? E foi quando eu comecei a falar com todas as forças, foi quando eu comecei a levar isso de toda a minha alma e mudar todo e qualquer tipo de atendimento que eu fazia. Hoje eu já não trabalho mais com tudo como eu trabalhava. Antes eu trabalhava com corporal e facial, daí eu parei o corporal, fiquei só com facial e hoje dentro do facial eu faço pouquíssimas coisas. Só que todo atendimento meu é diferenciado. E eu levo toda a informação que eu tenho. E assim as pessoas me indicam e assim eu virei referência. Não podemos ser mais do mesmo, precisamos ser diferentes dos iguais, como diz o título lá da música do Safadão. Diferente dos iguais. Aí eu faço uma pergunta para você. Qual é a lacuna que está aberta aí dentro da sua cidade? Qual é o diferencial que você não está tendo, mas que necessita aí na sua cidade para você ser uma referência? Dedica um tempo para analisar o mercado de estética da sua cidade ou o mercado que você esteja. Ore ao Senhor. Peça para Ele mostrar para você qual é o seu propósito. Para que o Senhor te chamou? Para que Ele te criou? Apresenta para Ele aquilo que você está vendo dentro da sua cidade. E diga a Ele que você não quer dar nenhum passo se Ele não estiver contigo. Faça como Josué, quando estava no caminho do deserto, lá indo para Canaã. Diga, eu não darei um passo se o Senhor não for comigo. Porque os planos dele para você são muito melhores do que os seus mesmo. Às vezes os seus planos são pequenos porque a sua cabeça é pequena, é um pouco escassa. Mas diga ao Senhor que você quer para a sua vida os planos dele para ti. Que você quer para a sua vida toda a abundância que Ele preparou para você. Diga a Ele que você quer viver o melhor da sua vida do jeito que Ele planejou, porque assim você vai ser bem-sucedida. Assim você vai ser plena. E quando você trouxer o seu propósito, aquele que Deus te criou para dentro disso que você faz, você vai sentir a plenitude de estar bem. Você vai sentir a plenitude de viver realmente um propósito e aquilo passa a ser muito maior. Gente, eu deixei de correr atrás de paciente no momento em que eu lembro que eu disse isso pro meu marido, eu estava deitada na cama com uma dor de cabeça. Eu olhei para ele e falei assim, eu não vou mais trabalhar por dinheiro. Ele me olhou, né? Acho que ele pensou assim, ela vai fazer caridade, será? Como assim, né? E a gente estava passando por uma situação financeira bem difícil. E eu falei isso para ele, eu não vou mais trabalhar por dinheiro. Ele me olhou, mas eu sempre saio com umas conversas meio doidinhas assim, ele já tá meio acostumado comigo, né? E daí eu falei para ele, eu vou trabalhar por um propósito. A partir de hoje eu vou trabalhar por um propósito. E foi quando eu falei, eu tô parecendo um crente 007, eu sou disfarçado. O crente que eu digo, gente, é o crente em Deus, crente em Jesus, indiferente de placa de igreja. E daí daquele dia em diante eu comecei a me posicionar e eu comecei a ser igreja onde eu estou. Porque igreja não é o templo que você vai servir, igreja é você. Você é o templo do Espírito Santo. E eu passei a ser igreja onde eu estivesse. E diante de mim, todo mundo que veio desde aquele momento para cá, recebeu um pouquinho do Senhor.
Porque a minha oração diária é, Senhor, que eu seja transbordante na vida daqueles que precisam do Senhor. Eu deixei de falar assim, Pai, me manda cliente, me manda paciente porque eu preciso pagar minhas contas. E comecei a orar assim, Senhor, manda aqueles que precisam ouvir de Ti. E Espírito Santo, me faça um canal, me faça um instrumento, porque eu quero transbordar de Ti. E que a pessoa saia de lá ouvindo aquilo que ela precisou receber. E assim tem sido. E assim tem sido. Quando eu resolvi começar esse projeto aqui do Melasma Lapidado, eu falei, eu vou abrir todas as lives com louvor e eu vou falar da palavra do Senhor. E daí teve pessoas que me aconselharam e disseram, Marina, você vai limitar o seu público, porque tem pessoas que não gostam disso. Eu disse, amém. Essas pessoas não vão caminhar comigo. E eu entendo, tá tudo bem. Só que as pessoas que vão caminhar comigo vão receber de mim um pouquinho de Jesus, porque o Senhor já me deu tanto. Quem seria eu sem Ele? Então seja transbordante na vida das pessoas do seu jeito. Traga sua comunicação, não se envergonhe em levar aquilo que o Senhor te chamou para ser. Seja. E quando você viver o seu propósito, eu te digo, você vai viver a plenitude de uma vida maravilhosa e o dinheiro vai ser consequência, o sucesso vai ser consequência. Isso vai correr atrás de você. Porque essa não é a sua busca. O seu desejo que seja sempre de honrar o Senhor ou de levar o bem às pessoas da sua forma. Mas seja um ser humano transbordante. E aí, gente, o que vocês têm... Isso tudo que eu tenho falado para vocês. O que vocês... Ó, a Marcele tá falando, essa é a minha oração. Muito bem. O que vocês vão fazer hoje para mudar isso? O que vocês vão fazer hoje para mudar? Para mudar como vocês são vistas na cidade de vocês, para serem referências, para tratar o ser humano como um todo. O que você vai mudar? O que você vai implementar? Quero dizer algo para vocês que muitas vezes foi nos dito errado. A Diane, a presença de Deus é real. Só Deus pode fazer isso, é verdade, é verdade. Só Deus pode fazer. Foi nos dito que Deus controla tudo. Nós sempre ouvimos dizer que Deus controla tudo. Mas eu quero falar para vocês, não, Deus não controla tudo. Não que Ele não tenha poder para controlar, Ele tem. Só que você não é uma marionete na mão de Deus. A Daniele não é uma marionete que Deus faz assim e escolhe para ela o que vai ser da vida dela. Então quer dizer que seu fracasso é culpa de Deus? Quer dizer que aquilo que deu errado, aquilo que você não conquistou é culpa de Deus? Não é. Você não é uma marionete. Deus não controla tudo. Você quem toma atitude de acordo com aquilo que você almeja fazer. Por isso o perigo de você não orar antes de fazer alguma coisa. Você tem as rédeas da sua vida. E você é responsável por aquilo que acontece. Só que o que acontece se você pegar as rédeas da sua vida, fazer aquilo que você precisa fazer, e você orar ao Senhor para que te dê sabedoria, te dê o caminho, te dê conhecimento, Ele vai te dar. Já pensou se eu oro pela manhã a oração que eu falei para vocês? Senhor, manda para mim a pessoa que precisa ouvir do Senhor e que eu seja canal de bênção. Só que a hora que essa pessoa adentra no meu consultório, senta na minha frente e eu não falo nada. E essa pessoa vai embora sem receber a palavra que ela precisava receber. Se essa pessoa... se por um acaso eu estava de mau humor por alguma coisa e eu jogo nela esse mau humor, eu acabo sendo ríspida, estúpida. Isso é culpa de Deus? Deus quis assim? Não, amada. Não, de forma alguma. Foi você que tomou a decisão de ser assim. Você que tomou a decisão, você deixou que suas emoções controlassem você. E olha a importância de nós conhecermos sobre as emoções. Porque às vezes a paciente vai jogar em você uma emoção ruim que ela teve durante o dia. Ela vai jogar sobre você uma frustração que ela teve durante o dia. E você precisa saber lidar com isso. Você precisa saber como fazer para canalizar isso que a paciente jogou e se acalmar. E a fazer da melhor forma para que ela possa entender que você não tem a ver com aquilo e levar um pouquinho do amor de Deus. Quantas vezes a paciente chegou em mim e falou, sei lá, às vezes acontece de atrasar a agenda, não sei, a gente se perde, nós somos seres humanos, né?
Então, às vezes eu atrasei para chamar a paciente e eu sempre chamo. Quando eu atraso minha paciente, eu sempre chamo. Vou buscar a paciente na recepção e falo, fulana, muito obrigada por me aguardar. Eu sempre falo isso. Só que às vezes a paciente já chega, ela já está estressada com alguma coisa, ela fala assim, porque... Eu falo, então você leva um pouquinho da palavra. Porque se a pessoa te fala uma palavra ríspida e você devolve outra, você vai perder a paciente. Só que, na verdade, não é que você tem que aguentar a humilhação. Ela está ali porque ela não está bem. E você tem que dar a ela aquilo que ela não recebeu em lugar nenhum. Você tem que lembrar que ela não é só uma pele manchada. E por isso ela já tem suas frustrações. E por isso ela já tem as suas tristezas por se olhar e não se sentir tão bonita. Você tem que lembrar que ela é um ser humano que veio ali de atrás de muito mais. E você tem para oferecer. Então seja transbordante na vida dessas pessoas. E lembra que tudo aquilo que você faz é escolha sua. Você pega as rédeas da sua vida, bola o seu plano, busca uma meta, faz o que eu falei para vocês, busca na cidade de vocês o que é que está faltando na área de vocês, desenvolve isso, apresenta ao Senhor, ora, e eu tenho certeza que Ele vai dar sabedoria para buscar. Ele vai dar o caminho para você trilhar. E eu tenho certeza que você vai fazer história aí onde você está. Eu tenho certeza que você, se até hoje você foi uma profissional mais do mesmo, você vai deixar de ser. E você vai alcançar algo que você nunca imaginou. E não esqueçam de buscar qual é o propósito de vocês. Não esqueçam de buscar aquilo que Deus criou para vocês. E sejam, façam. Porque eu sei que quando você bota o pé no mar, Deus abre o mar para você passar. Mas não fique esperando que Ele vai abrir o mar antes de você botar o pé, tá? Então é isso aí, meninas. Se posicionem para serem referência naquilo que vocês fazem, que vocês falam. E vocês vão ter certeza que o pagamento de vocês será ainda maior. A Diana está dizendo, é tão gratificante quando as pessoas sentem a presença de Deus na gente. Meus clientes, quando deitam na minha maca, falam que é gostoso. Me sinto tão bem. Gente, é verdade. Como é maravilhoso sentir a presença do Senhor e saber que nós entregamos muito mais do que aquilo que o paciente veio buscar. A Glaucia está falando, inspiração. Realmente vai de encontro com um sonho que tive essa noite, que preciso renascer em mim para transbordar em minhas clientes. Nossa, Glaucia, de verdade, eu até me emocionei. Glória a Deus. E é isso. Transborde na vida das suas clientes, porque o ser humano ele precisa ser visto como um ser triuno, um ser que tem alma, que tem corpo, que tem espírito. E nós precisamos, nós profissionais da estética, não podemos só levar em consideração o corpo da pessoa. Nós temos que olhar tudo. A Paula está dizendo, estou mudando a vida de uma cliente que chegou até mim para tratar melasma e acabei de ajudar ela a se achar psicologicamente aplicando teus ensinamentos. Nossa, Paula, que bom. É isso. Ser lapidador é cuidar do ser humano como um todo. É lapidar o ser humano como um todo. Muito bem. Pessoas feridas ferem pessoas, é verdade. E nós precisamos ter essa resiliência, nós precisamos... organizar isso tudo, para que a gente não devolva a ferida e gere mais feridas, mas que nós possamos ir ali cicatrizar a feridinha do nosso paciente. Não foi por acaso estar aqui nesse momento, que bom. Ai, meninas, como é bom, né? E assim, ó, quando a gente entende que estética é isso, quando a gente entende que cuidar do ser humano é isso, é olhar todas as esferas do ser humano, aí você faz a diferença. É entender que sua vida está associada a um propósito, que a sua profissão já é um propósito. Eu tenho certeza que se você chegou até aí, de alguma forma, Deus te direcionou. Então é dentro da sua profissão que Ele vai te usar. É dentro da sua profissão você é uma soldado de Cristo. E você vai transbordar na vida das pessoas. Olha só como eu precisava ouvir isso, Eita, que delícia ler isso. A Karina, aqui da Curando a Pele, sempre me emociona quando você fala do teu propósito. Quando nós entendemos o nosso propósito, quando nós entendemos aquilo que o Senhor nos chamou, é diferente. A gente transborda de forma incrível. É maravilhoso, gente, que todas vocês possam viver isso na vida de vocês.
que todas vocês possam viver um real propósito, e isso vai fazer de vocês referência. Eu sempre falo que eu não quero agenda cheia, eu não quero agenda cheia, eu quero ser bem remunerada por aquilo que eu faço, com toda certeza, só que eu não quero agenda cheia porque eu quero poder ter essa proximidade com o meu paciente, de saber que meu paciente necessita de 15 minutos a mais, de saber que meu paciente da sessão de meia hora precisa de 1 hora para conversar, que precisa de 45 minutos, e eu poder dar isso para o meu paciente. E quando o paciente sai da sala, eu respirar e me sentir tão cheia do Espírito Santo e falar assim: Pai, obrigada, porque eu senti aqui que eu estou fazendo aquilo que o Senhor tem me mandado. Então, que sejamos sempre muito mais do que aquilo que o paciente espera, que nós sejamos muito mais do que aquilo que o paciente veio buscar, e que nós possamos entregar não protocolo, que nós possamos entregar não 10 sessões de tal coisa, mas que nós possamos entregar um tratamento para o ser triuno, que vai cuidar dele, espírito, corpo e alma, e que assim eu tenho certeza que nós seremos bem-sucedidas. O bem-sucedida que eu falo, gente, não é só ter dinheiro. Dinheiro é necessário, nós estamos no mundo capitalista, né? Nós precisamos de dinheiro para pagar as contas, para pagar aluguel, para pagar tudo aquilo que a gente precisa, para ter o nosso conforto, para ter o nosso luxo, porque nós merecemos, somos filhas amadas do Senhor. Mas ser bem-sucedida, eu digo, é se sentir na plenitude de fazer o que você faz, de se sentir bem fazendo o que você faz, e sentir que você transbordou na vida de alguém. Certinho, minhas queridas? Então, passando para lembrar para vocês agora que a nossa live mudou de horário, vai ser sempre às 9h27, tá? E eu estarei aqui toda segunda-feira às 9h27, e eu tô vendo que tem um monte de lapidadora na live, e eu quero contar uma novidade para vocês, assim, meio que de antemão. Nós vamos começar a ter uma live especial, um quadro especial com as lapidadoras nas quartas-feiras. Tem uma equipe comigo que está bolando algo muito legal, e daí nós vamos falar juntas sobre isso, sobre lapidar, nós vamos falar juntas sobre propósito de vida, nós vamos juntas levar toda essa palavra nas quartas-feiras, tá? Mas a gente tá bolando toda a estratégia, e depois eu vou convidar vocês, as lapidadoras, para estarem aqui comigo, e depois vamos abrindo para outras profissionais da estética que também queiram fazer parte do quadro, tá? Mas por hora vai ser com as lapidadoras. Vou levar novidade para vocês lá no grupo, assim que tiver tudo bolado, e eu quero vocês comigo. E é claro, gente, que eu vou finalizar com vocês da mesma forma que eu comecei, com o Salmo 42:5, que diz assim: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Não se esqueçam sempre, diante das aflições, das tristezas, quando se sentirem perturbados, se perguntarem ao Senhor, perguntar para sua alma: por que está abatido a minha alma? Na maior parte das vezes, nem é nada. Mas louva o Senhor. Quando a perturbação vier, quando o abatimento vier, louva o nome do Senhor. Coloca um louvor, faz uma oração a Ele, que eu tenho certeza que toda essa perturbação vai cair por terra. Amém, amadas? Façam uma linda semana, porque, como eu disse para vocês, nós controlamos as rédeas da nossa vida, então façam de tudo para que seja uma linda semana, minhas pedras preciosas, e eu espero vocês na próxima segunda-feira aqui, e não esqueçam de ir lá e se inscrever no meu canal do YouTube, que todo esse conteúdo aqui vai lá pro YouTube, tá bom? Não esqueçam de, além de se inscrever, ativar o sininho, porque assim toda vez que tem novidade, vocês recebem aí as novidades. Grande beijo, minhas pedras preciosas, e façam uma linda semana. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês.